Muito bem-vinda, Júlia, tudo bem? Bom dia, Júlia. Obrigada, boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Boa tarde. Eu vou liberar a Sinara, né, que vai fazer o almoço. E eu tô aqui. Preciso fazer almoço. Tchau, gente, até mais tarde. Um beijo aí, Júlia. Tchau, Sinara. Tchau. Júlia, bem-vinda. A Júlia, que é professora de Direito, doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo e pesquisa militarização e democracia, está lançando um livro, que eu vou pôr aqui na tela, deixa eu colocar a capa aqui, da editora Alameda, que é a militarização da política no Brasil contemporâneo, um tema super atual que a gente viu aí nesses 4 anos, né, de Bolsonaro, como os militares ocuparam, né, o poder executivo, como a presença dos militares aí cresceram absurdamente no poder legislativo, né, tanto no federal, nos estados, no município. Então, começo aí com a pergunta, o que a eleição do Bolsonaro significou para a militarização da política aí no país? Bom, obrigada e agradecer o convite para estar aqui hoje. A gente pode dizer, né, que a eleição do Bolsonaro, ela é uma inflexão nesse processo de militarização, né? Não é correto a gente dizer que ele começa com o Bolsonaro, porque o controle social brasileiro, né, já estava na mão dos militares há muito tempo e é uma forma de intervenção na política, não à toa, né, a gente vai ter a formação das milícias, né, e de grupos paralelos de poder a partir dessa prática, né, das polícias militares e também, né, de operações da garantia da lei e da ordem, aí, exercidas diretamente pelas Forças Armadas também nas periferias desse país. Mas a gente acompanhou um processo, né, e uma intensificação dessa intervenção de militares na política numa articulação de um projeto hegemônico de poder. E eu acho que essa é uma grande diferença que o governo Bolsonaro traz, né, nessa articulação do conjunto das Forças Armadas e também, né, de setores importantes das polícias militares, em especial, para um passo além, né, nessa disputa sobre o Estado brasileiro, que é a articulação de um projeto de poder que chega ao Executivo Federal, né, que vai ser uma ruptura muito significativa, né, com o que a gente tinha de participação direta na política institucional no governo federal de militares, né, e em especial de militares da ativa. A gente teve um primeiro escalão lotado, né, de militares ao longo do governo Bolsonaro, mais de 6 mil militares ocupando a administração pública federal em cargos comissionados, e boa parte deles da ativa, né, e a gente vai ter novamente, né, no centro disso, um capitão reformado do Exército e um vice-presidente general, né, do Exército Brasileiro. Então, isso muda, né, a envergadura do que a gente estava vendo antes. Né, é uma mudança significativa, em especial na Nova República, né, onde a gente não teve esse conjunto... Eu ia te perguntar sobre isso, inclusive, Júlia, porque é um dos capítulos do teu livro, né? Você trata dessa mudança aí do regime militar para a Nova República. Queria que você contasse um pouco esse momento e o que a gente deixou de fazer ali, o que levou a esse retomar via bolsonarismo, né? Quer dizer, não teve tanta mudança, né? Esse é o grande problema, eu acho, né? E um pouco o que motivou a investigação desse livro tem exatamente relação com essa pergunta, né? Como a gente chegou até aqui e por que a gente chegou até aqui? Como pode ser possível, né, uma intervenção tão direta e tão frontal dos militares na democracia brasileira novamente? E aí, quando a gente vai fazer, né, um retorno, e sem passar tanto aí da Nova República, a gente vai ver que a própria configuração do desenho na Constituição de 88, ela veio trazendo traços importantes da militarização do Estado brasileiro, né? Não à toa, os militares, né, e aí ao comando na época do general Leônidas Pires, né, que foi um militar que fez esse processo de condução da abertura política para a transição, né, democrática brasileira. Ele fez um lobby, né? Eles se organizaram para disputar os artigos
né, da Constituição Federal e garantiram a manutenção da militarização das polícias militares, que tem uma dupla subordinação, né, às Forças Armadas e aos governos estaduais, mas, sobretudo, e a gente viu isso no 7 de setembro de 2021, quando questionadas, né, a sua participação naquelas manifestações do 7 de setembro, quando os governadores dos estados disseram, né, que as polícias não poderiam estar participando dessas manifestações, a gente tem uma nota da Associação Nacional das Polícias Militares dizendo que deve obediência às Forças Armadas. E não é à toa, né, que esse hibridismo, dessa dupla responsabilidade, né, de a quem responde às polícias militares, ela foi colocada na Constituição. Assim como a permanência de alguns pontos importantes da competência da Justiça Militar, dos sistemas de inteligência brasileiro, né, que vai demorar um tempo até a gente criar a BIM como uma agência civil de inteligência, mas mesmo assim a gente teve a permanência das inteligências de cada força, né, armada, exército, aeronáutica, marinha, e, sobretudo, aí, né, a intervenção do artigo 142, que é o que o Bolsonaro ficou tentando agitar, né, durante muito tempo, e que, evidentemente, precisa ter uma interpretação democrática, né, que se coaduna com o conjunto da nossa Constituição, que tem, né, uma interpretação sistemática de uma democracia, então a interpretação que o Bolsonaro quer dar não é possível dentro do direito brasileiro, mas que não foi à toa que foi colocado ali. Né? O texto do artigo 142 ele foi disputado pelos militares e foi objeto de barganha sobre os militares. Né? E o que eles estavam disputando ali? Duas coisas centrais. Uma, a manutenção da sua intervenção na política interna, que é através da garantia da lei e da ordem. Né? Então, em vez de ter umas Forças Armadas voltadas só para a política externa, para a relação com a defesa, ela continua tendo um papel, né, no controle social brasileiro. E isso foi uma disputa muito grande das Forças Armadas na Constituição de 88. E o segundo elemento... Desculpa te interromper, só para dar ritmo na conversa, Júlia. Esse artigo 232, você acha que é 232, é isso? 142. 142. É fruto disso, desse lobby dele? Você acha que já tinha ali um interesse por trás disso? 100%, né? Quem faz esse estudo historiográfico dos militares na Constituinte consegue, inclusive, identificar que esse foi objeto de ameaça. Né? A retirada dessa parte do texto do artigo 142 foi objeto de ameaça, assim, não vamos abrir sem isso. Um pouco nesse sentido, não tem processo de redemocratização sem a gente garantir, né, o formato desse artigo. Isso vale uma matéria, né, Júlia? Depois isso vale uma matéria. Para os jornalistas procurarem aí para a gente resgatar essa história. Isso é muito forte. Você está dizendo que eles negociaram a abertura a partir do artigo. Então, esse artigo, de certa forma, é de fato um artigo que a gente tem que remover da Constituição. Porque muita gente fala, não, ele não diz isso, ele não diz aquilo. O Sérgio Amadeu teve aqui outro dia e falou, não, tem que mudar. Porque se ele deixa dúvida, não pode ter dúvida, né? Exatamente. Para mudar tem que ser por uma PEC, né? E aí que é a dificuldade agora de você ter 308 votos, né, na Câmara para conseguir fazer uma alteração da Constituição. Mas desculpa, te cortei, queria que você contasse essa história. Não, de forma alguma. Eu acho que tem que mudar, tá? Eu acho que isso é essencial, a alteração desse artigo, porque, sobretudo, é essencial restringir a atuação das Forças Armadas. Ela não pode, o controle social brasileiro não pode ser militarizado. Né? Então, você tem que fazer uma mudança nesse artigo. E porque ele foi colocado ali como um gatilho. Embora, evidentemente, gente, eu sou jurista, do ponto de vista jurídico, né, estrito sensu, e que foi a interpretação, inclusive, esse artigo ele foi objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em 2020, por causa dessa polêmica, dizendo que existia, né, uma interpretação conforme a Constituição, que a única possível é que ele não pode, né, viabilizar que nenhum dos poderes, né, em especial na época a gente estava falando dos poderes executivos, chame as Forças Armadas para intervir nos demais. Porque a outra parte desse artigo diz o seguinte, que cabe às Forças Armadas também a garantia dos poderes constituídos. Então, o que o Bolsonaro dizia? Ora, se o STF está impedindo, né, o exercício do poder executivo, eu posso chamar os militares para intervir. Essa era a lógica, né, que ele estava querendo construir aí com esse artigo. Então, essa redação, né, embora já tenha essa declaração do Supremo Tribunal Federal, né, e evidentemente que a interpretação democrática, a única possível é de que ela não dar essa brecha, né, ela foi objeto de disputa e ela vem sendo instrumentalizada, né, pela extrema-direita, em especial pelo Bolsonaro e pelos militares. Então, é muito importante uma alteração
né, dessa redação. E esses são alguns dos vestígios, né, que ficaram aí depois da Constituição de 88 na Nova República. Não vou nem falar o quanto a lei da anistia em si, ela já foi problemática, porque a gente está falando da questão da memória, né, e da não responsabilização dos agentes públicos, né, e militares que participaram de práticas ilícitas, terroristas, durante o governo militar. Né? Então, essa não responsabilização é, em alguma medida, também o que permite agora essa série de denúncias que a gente está vendo, né, com a condução dos militares no governo Bolsonaro, que vai do Cid Gomes, né, agora ao Braga Neto na intervenção federal. Mauro Cid, né? Exatamente. E que é o Cid... Você Cid. Falou Cid Gomes é outro. É outro Cid. Pelo amor de Deus. Verdade. E que, né, tem essa sensação de novo, né, de que não vai para frente uma punição contra os militares. Né? E é muito importante esse processo também aí de responsabilização. Mas não só, algumas outras mudanças foram sendo graduais. Por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso que vai ser criado o Ministério da Defesa. Antigamente, você tinha, até ali, 1999 a 2000, você tinha um ministério para cada força. Você tinha o Ministério da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, e não tinha, portanto, um controle civil direto, né, que é o Ministério da Defesa a primeira vez. E vai ser com o golpe de 2016 que, pela primeira vez, desde a criação do Ministério da Defesa, ele vai voltar a ser ocupado, alguns meses depois, por um militar, ainda no governo Temer. Né? Então, o golpe já tinha uma articulação também, né, dos militares e representou aí um retorno mais evidente dessa articulação dos militares num novo projeto de poder para o país. Né? E eu acho que essa é uma inflexão que no governo Bolsonaro vai ganhar, com certeza, uma outra envergadura aí. Achei interessante que você chama atenção, inclusive, até no momento em que o país estava numa crise sanitária, a maior crise, né, sanitária do século, né, foi chamado um militar para conduzir essa crise, que foi um desastre, né, mas não é o que eles, né, acham, inclusive que é o Pazuello, que foi eleito segundo mais votado no Rio de Janeiro. Como que chegamos a isso? E é importante dizer que o Pazuello estava na ativa, né, ainda quando ele conduziu o Ministério da Saúde. E acho que teve toda uma lógica, né, da gestão da pandemia que me parece que a ocupação dela por um militar tinha um sentido também específico. Né? Não só por essa relação da sensação de impunidade em eventuais crimes de responsabilidade, né, posteriormente, como também essa lógica, porque se a gente for pensar cruamente, né, foi feita uma política de guerra negacionista, né, de disputa de versões e de deixar morrer as pessoas. Né? E essa escolha sobre deixar morrer, né, que é uma escolha sobre matar também, ela está impregnada, né, por essa formação que a gente vem tendo, né, ao longo de décadas, né, de que algumas vidas são descartáveis, né, de que a gente pode lidar, tem um problema valorativo aí. Eu acho que em algum momento a sociedade brasileira achou que deixar fazer genocídio na periferia não ia ter impacto nenhum para outra parte da sociedade brasileira. Mas isso rebaixou o sentido que a gente tem de democracia. E quando esse projeto, porque é esse o projeto que foi levado, né, a cabo no governo Bolsonaro, foi fazer o seu processo de radicalização, e evidentemente que na pandemia, né, vai ter também um recorte aí de pessoas com menos renda, né, pessoas negras, mais periféricas vão morrer mais, né, do que os demais, mas que é um processo de generalização dessa lógica, né, dessa lógica que não tem uma construção com a vida humana de preservação. E porque na guerra, em alguma medida, é um custo, né, está dentro do custo para vencer aquela guerra. Né? E eu acho que toda essa forma de pensar a própria condução da pandemia, em especial, né, essa disputa negacionista, talvez ela precisasse ter, né, um agente militar à frente. E, inclusive, o governo Bolsonaro ele foi alterando a legislação para que os militares possam participar, os militares da ativa, de forma indeterminada, em cargos
comissionados na administração pública. Né? Então, você tem toda uma construção que vai levando a isso. E não era só o Pazuello, né? Você tem uma série de militares no Ministério da Saúde. Ele foi gerido o tempo inteiro, né, pelo Exército Brasileiro, né, pelas Forças Armadas do Brasil. E a gente vai ter que pensar como, na maior pandemia, né, da história recente desse país, pelo menos, né, a gente teve militares, né, e não agentes públicos da saúde fazendo essa gestão. Isso tem a ver com um projeto político. Muito bem. Muito bem, Júlia. Onde que a gente pode encontrar o teu livro? É da Alameda, né? Está distribuído. Vou pôr o link da editora aqui. Tem, acho que, como comprar pela editora, mas talvez tenha nas livrarias também, Júlia, ou não, só pela editora? Está chegando nas livrarias, a gente está fazendo o lançamento na semana que vem, quarta-feira, dia 20, na Faculdade de Direito, né, que fica no Largo de São Francisco, 95, às 19 horas. E está chegando agora às livrarias, porque ele está sendo lançado nesse mês mesmo, né? Então está nesse processo aí de chegar também nas livrarias. Então a gente antecipou, já deu até para falar do lançamento. Quando é o lançamento mesmo, Júlia? 20. É dia 20, quarta-feira que vem. Eu estou fazendo de propósito, para ir para o pessoal decorar. 20, quarta, às 19 horas, na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. Galera de São Paulo, quarta-feira, Faculdade de Direito da USP, vai ter um debate de lançamento. É na Arcádia? Não, vai ser no auditório Rui Barbosa Nogueira. Tá. É um auditório que fica no 2º andar. Vai estar também a participação, né, de uma professora da Faculdade de Direito, que é a professora Júlia Lenzi, e a Luciana Boatê, né, que é vereadora do Rio e foi minha orientadora. Né, esse livro ele vem de uma pesquisa do mestrado, né, e ela foi minha orientadora também no mestrado, faculdade, né, na UFRJ, na Faculdade de Direito da UFRJ, e agora ela está vereadora aí do Rio de Janeiro, então ela também vai estar participando dessa mesa. Muito bom aí, ó. Legal. Muito legal. E o livro eu estou gostando muito, estou lendo, você vai vendo, né, todos os que aconteceu agora, né, na história aí do país, e vale a pena, galera, mesmo quem não é da área do direito, para entender aí essa militarização da política brasileira. Júlia, muito obrigada. Valeu, Júlia. Vamos voltar ao julgamento. Não sei se você está acompanhando lá no STF dos atos. Estava acompanhando, sim. Então, a gente vai voltar para o pessoal continuar acompanhando e depois tem que falar, vai, né, Adri? Muito obrigada, Júlia. Obrigada a vocês, gente. Valeu, Júlia. Prazer. Tchau, tchau. Muito bom.